Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita discussão. O que é melhor, videoaulas ou aulas presenciais? A gente que é professor tem que compreender o que o aluno está buscando. Você entendeu? Calando na pedra, entendi. O vídeo que eu postei, e eu espero que vocês vão lá assistir esse vídeo, que é muito importante vocês lá ver, é onde eu falo sobre aprender, estudar e saber. Primeiramente, a gente tem que imaginar que existe um grupo de alunos. A gente tem que focar no aluno. Ele é o nosso objetivo. Ele está buscando o quê? Qual é o interesse dele? Qual é o conhecimento dele? A gente vai pegar ele em um ponto da caminhada e levar para outro. A gente vai fazer parte de uma história desse aluno, mas ele tem a caminhada dele. E nem todo aluno é igual. Existem alunos que já possuem conhecimento naquela área que ele está buscando conhecer mais, né? Estudar uma área onde ele já tem um certo conhecimento. Já outros estão começando do zero. Eles não têm conhecimento prévio algum. Então, cabe a nós, professores, compreendermos em que grupo esse aluno está. Porque esses dois grupos, eles têm a caminhada em passos diferentes. Eu estou resumindo e simplificando em dois grupos. Mas, na verdade, pode haver diversos outros grupos. Mas vamos compreender que nós temos grupos de alunos diferentes. Eu vou tratar os grupos de aluno, um que tem mais conhecimento, e ele está só se aprofundando, e o outro que não tem conhecimento prévio algum. E aí agora a gente vai falar sobre aulas presenciais e videoaulas, levando em consideração que nós temos esses dois grupos. O maior benefício das aulas presencial é a interação entre aluno, professor e colegas. O professor, ele passa as instruções, mas alguns alunos, eles captam essa informação mais rápido e conseguem ajudar os colegas. E essa interação entre os três é muito produtiva. No presencial, você consegue levar uma matéria onde todos estão presentes, muito mais rápido. Porque não é só você de professor, você tem pessoas que já compreenderam que ajudam os colegas que não estão conseguindo caminhar na mesma velocidade. Isso é bem bacana e é uma coisa que falta muito nas videoaulas. Já um ponto extremamente negativo no presencial é que, por exemplo, vamos imaginar que Joãozinho faltou. Tá, o Joãozinho faltou e aí eu tenho que passar conteúdo. Porque se eu não passar o conteúdo, porque Joãozinho faltou, eu vou prejudicar os demais. E aí o que vai acontecer? Eu simplesmente vou ter que esperar, vou ter que desacelerar a turma inteira porque uma pessoa não foi. E aí ele vai desacelerar o ritmo daquele aluno que poderia estar muito mais além do que ele. O desafio, a desvantagem maior da aula presencial é levar todos os alunos ao mesmo tempo rumo a um objetivo. Os alunos, eles têm ritmos diferentes. E quando a gente coloca todo mundo dentro de uma caixa e fala assim, todo mundo vai chegar lá ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A gente vai ter um resultado médio. E isso é um ponto extremamente negativo em relação às aulas presenciais. Sendo assim, eu resumo isso em um ritmo desigual entre alunos. Isso é um problema que a gente tem nas aulas presenciais. Videoaulas agora. Ritmo próprio. Cada aluno tem o seu ritmo. A gente sabe que a gente está lidando com dois grupos de aluno ou mais, né? E cada aluno vai ter o seu ritmo próprio. Videoaula é ele com ele mesmo. O aluno mais dedicado, ele vai conseguir buscar mais conhecimento e estudar muito mais rapidamente do que aquele aluno que não está focado em aprender. Não é que eu estou querendo dizer assim, você não está tendo tempo de estudar, você tem que estudar. Não, não é isso. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento e cada um tem a sua velocidade da sua caminhada. Isso é muito importante entender e respeitar o momento do aluno. Existe diferença de idade, existem diversas diferenças. E cada pessoa tem o seu ritmo. Nós não podemos cobrar de um aluno ter o mesmo ritmo do que o outro. Isso é impossível. A gente tem que se adaptar a isso. E a gente não pode querer impor realidade de ninguém na vida de ninguém. E temos que compreender também que aquele aluno que ele não está começando do zero, ele já tem um conhecimento prévio, ele não precisa de tanto auxílio do professor. Ele está ali cumprindo com aquilo ali, ele está buscando conhecer mais, mas ele quer informações a mais. Se o professor simplesmente ficar no beabá com ele, ele não vai ter interesse na matéria.
ele vai se dispersar com outra coisa, porque aquilo ali está muito simples para ele. O ritmo da matéria, do conteúdo que está sendo passado, ele tem que levar em consideração esses dois mundos. No mínimo 2 mundos, mas tem muito mais grupos de alunos. Porque não existe um grupo de alunos só. E temos que saber lidar com isso. A interação com aluno e professor é limitada nas videoaulas. O aluno que está começando do zero, ele precisa ter respostas do professor, ele precisa ter um acompanhamento mais de perto. E normalmente isso aí em videoaulas você não tem. Você tem como, né? A gente vai falar daqui a pouco, conversar com o seu professor, tirar dúvidas. O aluno do zero, que está começando agora, normalmente ele precisa de uma aula presencial. É melhor para ele. Senão fica lá igual o vídeo que eu postei, e eu espero que vocês vão lá assistir esse vídeo, que é muito importante vocês lá ver, é onde eu falo sobre aprender, estudar e saber. Se você não sabe aprender, estudar e saber, você precisa resolver isso daí para que a gente possa continuar os nossos estudos. E essa falta de supervisão com o aluno que está começando agora, ela causa um problema para esse aluno. Então a gente precisa enxergar esse ponto que é muito importante. Conclusão que eu, professor Emanuel Andreato, acredito. Para aquele aluno que já tem experiência, né, já está fazendo uma pós-graduação, está fazendo um mestrado, ele já tem conhecimento prévio daquela matéria. E ele está buscando se aperfeiçoar. Ele consegue ir sozinho nas videoaulas. Ele consegue. É bom para ele videoaulas, porque ele já tem contato com aquele conteúdo e ele só está se especializando. Mas mesmo assim ele precisa ter contato com o professor dele. Ele vai ter dúvida, a não ser que ele tenha superpoderes ou ele seja um autodidata. Muitas pessoas são. Inclusive eu, graças a Deus, consigo me virar sozinho. Porém, em algum dado momento vai se levantar uma dúvida. E quem é o tutor? Eu tenho que ter um guia. E aí eu preciso do professor estar disponível para poder me ajudar. Para quem está começando, o presencial ele é melhor. O aluno consegue conversar com o professor e tirar dúvidas que normalmente a gente já sabe que ele vai ter. São os primeiros passos, ele precisa de um apoio. Né? Quando a gente aprende a caminhar, o que acontece? A gente precisa de alguém com a mão ali segurando a nossa, que são os nossos primeiros passos. Normalmente a gente tropeça, então tem que ter alguém ali ao lado, ajudando. Depois que ela começa a sair da inércia e ela passa a saber caminhar, ela consegue ter uma trajetória de caminho muito maior sozinha, sem precisar do auxílio de ninguém. Mas em dado momento ele vai precisar também. O presencial, para alunos que estão começando em algum conteúdo, é melhor. Independente, né, se é presencial ou videoaula, ou os grupos de aluno, a comunicação entre o professor e o aluno ela é fundamental e ela precisa ser realizada. No presencial, a gente chega para o aluno e fala, você está com dúvida em alguma coisa? Você observa o que ele está fazendo ali e você percebe se ele está ou não focado no assunto, se ele não está disperso com outra coisa. Já na videoaula, a gente não sabe. A gente não sabe o que o aluno está fazendo do outro lado. E essa comunicação entre professor e aluno tem que existir. Você está com dúvida? E ele balança a cabeça assim, ó. Mas o olhar dele me revela tudo. Ele não entendeu nada às vezes. Você entendeu? Calango na pedra, entendi. Entendeu nada, a gente sabe lidar com isso. E a gente vai lá e observa o exercício que ele está fazendo, se ele fez ou não. E a gente consegue observar se ele precisa de ajuda e aonde ele precisa da ajuda. Já nas videoaulas a gente não consegue saber isso. Eu não sei o que a pessoa está fazendo lá do outro lado. Então essa interação, ela consegue ser mantida. Por exemplo, aqui no canal você pode comentar aí se você está com alguma dúvida. Mas você comenta, as pessoas comentam, às vezes elas não comentam, talvez por medo, ou por não se sentirem à vontade. Dentro da sala de aula a gente vê isso. A gente pergunta ao aluno, você tem dúvida? E ele, não tenho não. Entendeu? Entendi, calanguinho na pedra. Só que aqui nas videoaulas, como é que você faz isso? O aluno está do outro lado, você não tem contato com ele. Mas a gente tem que conseguir comunicar com esse aluno. Ele tem que ter essa vontade de chegar aqui e botar o comentário dele, postar a dúvida. Então fica à vontade de postar qualquer dúvida que você quiser em qualquer videoaula que eu postar aqui dentro, tá bom?
a combinação dos dois formatos, eu creio que ela leva a um aprendizado mais rápido. A gente tem que buscar velocidade no que a gente está ensinando e compreensão mais rápida do aluno. E se o aluno tem tempo, né, 10 minutos em casa para poder assistir um vídeo, para não chegar despreparado do que ele vai ver, ele já vai chegar com as dúvidas. Então a gente já vai avançando muito mais passos. Quando o aluno chega e fala, você deu aquela videoaula lá, eu assisti, e eu estou com 10 dúvidas. Ótimo, é isso que a gente quer. As dúvidas nós estaremos estudando. Então no momento de estudar presencial, a gente não vai estar abstraindo informação, a gente vai estar simplesmente estudando. E isso aí é muito mais produtivo, é o que eu imagino. Comenta aqui o que você acha, dá o seu depoimento. Se você é professor também, deixa aí a metodologia de ensino que você prefere. Esse aqui foi mais um Dev para Dev sem papo furado. Programar é arte. Muito obrigado. Valeu!